Olá! Hoje nós vamos apresentar os cenários econômicos, publicação da Gerência de Inteligência Competitiva do Observatório da Indústria Ceará. Meu nome é Davi Guimarães, sou especialista em inteligência competitiva e vou estar conduzindo essa apresentação com vocês hoje. Os cenários econômicos surgiu com o propósito de tentar balizar justamente as expectativas dos empresários sobre variáveis como produção, exportações e emprego, justamente para conseguir condicionar algumas respostas de investimento e expectativas dos empresários de forma geral. A publicação ela tem 3 eixos de panorama geral, panorama industrial e perspectivas. A gente vai fazer um apanhado sobre a economia do Ceará e Brasil, justamente tentar identificar algumas perspectivas para a indústria nos próximos meses. Em termos de produto interno bruto, o Ceará apresentou um desempenho satisfatório em 2025, expansão de 2,9%, acima do desempenho nacional. Essa estimativa foi balizada a partir de um forte crescimento do setor de serviços, cuja participação é a maior na economia aqui do estado, e com bom desempenho da economia industrial. Para 2026, nós conseguimos ampliar um pouco essa lupa a partir do Índice de Atividade Econômica do Banco Central. Nele, o Ceará exibe uma expansão ainda positiva em 2026 e acima do nível nacional, ainda que com alguns sinais de desaceleração. Esses sinais de aceleração são decorrência de uma manutenção da alta taxa de juros a nível nacional, que por sua vez tem repercussões sobre o encarecimento do crédito, tanto para empresas como para famílias, contribuindo para o endividamento da economia. Ainda assim, o mercado de crédito se manteve aquecido em 2025. A gente percebe uma variação para o Ceará positiva, tanto para pessoas físicas e jurídicas. Para pessoas jurídicas, essa elevação do crédito teve um importante componente das taxas de crédito direcionadas, cuja participação é relevante especificamente a partir dos bancos públicos. Partindo de uma dinâmica setorial, a gente percebe que 2025 já exibiu uma desaceleração de alguns setores importantes da economia. Para a indústria, especificamente, a gente percebe uma desaceleração no consumo interindustrial de bens de capital, o que há um componente importante, por exemplo, para os setores que exigem um maior investimento do setor privado. No Ceará, a gente identifica que o desempenho de 2025 exibiu tração a partir do desempenho de um consumo relevante nos setores de serviços e de comércio varejista. Esse desempenho da Selic, em um patamar já elevado, como a gente havia mencionado, ele acaba impactando outras variáveis da economia, por exemplo, como o crédito imobiliário no Ceará. A gente percebe que houve uma desaceleração desse crédito imobiliário, principalmente no segundo semestre, o que tende a ter repercussões principalmente no setor de construção civil. Com relação à inflação, a gente percebe uma desaceleração relevante do IPCA nos últimos 12 meses. Essa desaceleração ela é mais relevante a nível nacional, mas também verificada a nível cearense. Para o Ceará, a gente percebe uma redução relevante, principalmente nos indicadores de alimentos, cujo impacto no indicador é relevante para a formação da inflação e tem repercussões por toda a cadeia do consumidor. Para o mercado de trabalho, a gente percebe um desempenho relevante em 2025 e com manutenção dessa expansão também em 2026. Em números absolutos, o setor de serviços ele lidera em 2026, ainda que a indústria também apresente um desempenho satisfatório. Então a perspectiva é de que o mercado de trabalho justamente continue sendo um motor de resiliência e desempenho para a economia cearense. O desempenho do mercado de trabalho é oriundo de um aumento na taxa de formalização. Pela primeira vez na série histórica, iniciada em 2012, desconsiderando o contexto pandêmico, a taxa de formalização foi acima de 50% no estado. Além disso, a taxa de desocupação, a taxa de desemprego, também vem em queda, o que aumenta, por sua vez, o poder de compra das famílias, oriundo justamente do aumento da massa de rendimentos reais, que também foi a maior da série histórica. Com relação ao panorama industrial, a gente percebe um cenário um pouco mais sensível da produção física de alguns setores. Em 2025, essa taxa de variação foi de 0,4% no Ceará, para a indústria geral, enquanto no Brasil essa taxa foi de 0,6%. Em 2026, no acumulado em 12 meses, a taxa ainda é negativa, com um desempenho ainda sensível de alguns setores, por exemplo, como a metalurgia. A perspectiva, então, é que haja uma retomada dessa variação dos empregos, ainda que a gente tenha que fazer essa consideração das tensões geopolíticas internacionais, o que ancora expectativas, por exemplo, sobre investimento e produção de alguns setores, que podem apresentar alguma sensibilidade à importação de alguns insumos estratégicos, por exemplo. O setor de construção em 2025 exibiu um desempenho relevante do Ceará acima do Brasil pelo segundo ano consecutivo.
A perspectiva em 2026, à luz de uma redução da taxa de investimento, é de uma leve desaceleração do setor, tanto a nível nacional como cearense, ainda que seja importante considerar o volume de obras públicas no estado que vem movimentando o setor, principalmente em cidades do interior do estado. O mercado de trabalho, como a gente havia ressaltado, é um dos principais motores de expansão da economia do estado. Em 2026, a gente percebe que no panorama regional, o estado é o sexto de maior variação, acima do agregado para o Nordeste, cuja variação foi de 0,6 no mesmo período. Quando a gente desagrega os setores, a gente percebe um desempenho importante do segmento de construção, seguido pela indústria de transformação, como os dois principais polos e motores dessa expansão do emprego no estado. Com relação à pauta exportadora, o Ceará também exibe um movimento resiliente e de expansão no estado. Após um 2025 mais desafiador, a partir da implementação de algumas tarifas de importação de produtos nacionais, o Ceará aumentou o volume exportado em 2026, com um bom desempenho, principalmente nesse primeiro trimestre. A gente contextualiza esse cenário positivo das exportações cearenses em um cenário internacional que justamente impõe desafios relevantes, justamente com a escalada das tensões geopolíticas, e isso acaba afetando, por exemplo, a expectativa de crescimento de algumas das principais economias, como a União Europeia, os Estados Unidos e a China. Isso, por sua vez, também condiciona um aspecto de redução da taxa de juros de uma maneira mais lenta no cenário internacional e, por consequência, também aqui no Brasil, o que impõe certas barreiras para a retomada do investimento produtivo e industrial. Com relação às perspectivas, a nossa leitura é de que o cenário internacional, com o aumento da tensão geopolítica, tende a pressionar o preço dos combustíveis. Os combustíveis, por sua vez, têm um poder de repercussão importante na cadeia de preços global, aumentando a pressão inflacionária em 2026. O aumento da inflação, por sua vez, tende a pressionar as autoridades monetárias no mundo e diminuir a margem de manobra das autoridades brasileiras nessa redução da taxa de juros ao longo do ano. Isso, por sua vez, tende a dificultar a retomada do consumo e investimentos em setores relevantes. Entretanto, a gente percebe que há um aumento de perspectivas de consumo com a isenção do imposto de renda em 2026, podendo ser um importante motor para a retomada do consumo das famílias. No Ceará, o aumento dos preços de combustíveis como o petróleo tende a ser um motor importante para uma ampliação dos investimentos em energias renováveis no estado, cujo protagonismo nacional e mundial é relevante. Em 2026, a expectativa do Banco Central para a produção industrial é que haja um crescimento de 1,4%. Além disso, o preço das commodities internacionais tende a favorecer um aumento do superávit comercial nacional. Por sua vez, como a gente já ressaltou, a taxa de juros ela deve cair, ainda que em um ritmo menos acelerado do que a expectativa inicial. Com relação ao estado do Ceará, a perspectiva é que haja um importante motor de investimentos, principalmente com relação ao hub digital, os data centers e toda a infraestrutura de cabos submarinos e fibra ótica no estado. Para o PIB, a perspectiva em 2026 é de manutenção da taxa de crescimento do Ceará de 2025, mantendo-se acima da perspectiva a nível nacional. A gente faz a ressalva de que essa estimativa ela foi realizada antes da escalada das tensões geopolíticas internacionais, então a gente espera uma revisão desse dado em breve. O Observatório da Indústria Ceará também realiza pesquisas primárias com os empresários industriais cearenses para entender a perspectiva para os próximos 6 meses de variáveis como produção, emprego e exportações. O que a gente percebe, por exemplo, o índice de confiança do empresário industrial manteve-se na linha otimista durante todo o ano de 2025 e também 2026, com perspectivas positivas para os próximos meses na retomada do investimento no estado. Com relação à demanda e o nível de atividade, tanto para a indústria como para a construção, os sinais também são positivos de ampliação para os próximos 6 meses. O emprego, cujo motor a gente já verificou aqui nos slides anteriores, como um dos principais pontos de crescimento para o estado, mantém-se em uma perspectiva positiva para os próximos meses, tanto na indústria como na construção, com ampliação relevante da confiança de empregabilidade, principalmente relacionada ao setor da construção, com importante dimensão das obras públicas, como a gente já havia comentado. Por sua vez, a compra de matérias-primas e insumos também deve apresentar expansão, com repercussões sobre toda a cadeia produtiva. Os Cenários Econômicos é uma publicação semestral do Observatório da Indústria Ceará, liderado pela Gerência de Inteligência Competitiva. Para acessar o estudo completo, leia o QR Code que está aqui na tela e continue acompanhando o Observatório da Indústria Ceará nas nossas redes sociais e no nosso site para demais eventos e estudos. Até a próxima!